Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Maria e no vídeo de hoje nós iremos conversar sobre os assuntos mais recorrentes no Enem. Bora lá? Bom, gente, quando nós pensamos na prova do Enem, como eu havia falado no vídeo anterior, nós sempre devemos levar em conta a análise de incidência da prova. Ou seja, os assuntos que caem todos os anos. O Enem, ele tem um padrão de cobrança e quando você compreende esse padrão e estuda de forma direcionada, principalmente para quem quer se preparar nesses 5 meses até a prova, a melhor opção é seguir esta lista de assuntos que eu irei falar para vocês. Hoje eu tô com uma colinha, vou precisar da ajuda das minhas anotações, porque são muitos conteúdos e eu preciso transmiti-los da melhor forma possível para vocês. Então, começando com os assuntos de matemática. Quais assuntos sempre estão na prova? Pois bem, você deve priorizar a matemática básica. E dentro da matemática básica, os assuntos que você deve estudar são notação científica, cálculos básicos como soma, subtração, multiplicação, divisão, escalas numéricas, razão, proporção, regra de 3, potenciação, radiciação, porcentagem, juros simples, juros compostos. E aqui entra também as questões do Enem que envolvem a matemática financeira e a análise de gráficos. Você também deve estudar critérios de divisibilidade, MDC, MMC e transformação de unidades. Esses são os tópicos que você deve priorizar dentro da matemática básica. As questões, dentre as 45 questões do Enem, as de matemática básica são sempre as mais presentes, estão em maior número. Além disso, você precisa da matemática básica para resolver questões de assuntos mais complexos. O segundo assunto que sempre cai na prova de matemática é estatística. E dentro de estatística, você deve priorizar média, moda e mediana e também a interpretação de gráficos e de tabelas. O terceiro assunto mais cobrado é o assunto de geometria plana. Os tópicos de geometria plana que mais caem são áreas, ângulos e fundamentos da geometria plana, polígonos, polígonos regulares, semelhança de polígonos e triângulos. Depois nós vemos que o quarto assunto mais cobrado é o de geometria espacial. E dentro de geometria espacial você deve priorizar o estudo dos prismas, dos cilindros e da geometria de posição. E por último, mas não menos importante, os assuntos de funções do primeiro e do segundo grau sempre estão presentes na prova. Quando nós pensamos na área de natureza, temos 3 disciplinas que caem nesta prova: biologia, química e física. Vamos ver os conteúdos mais cobrados na prova de biologia. O módulo mais importante que você deve priorizar é o estudo da ecologia. Conceitos gerais, biomas do Brasil, fluxo de energia, relações ecológicas, ciclos biogeoquímicos e impactos ambientais. Outro assunto muito recorrente é o assunto da microbiologia. E aqui estão inseridos os tópicos de vacinas, soros, vírus, bactérias, protozoários, mas você deve priorizar, além do estudo da análise destes organismos, compreender as doenças virais e as doenças bacterianas, para também entender e saber as medidas profiláticas contra estas doenças. O terceiro assunto mais recorrente na prova é o assunto que envolve a fisiologia humana. E dentro desta fisiologia humana são cobrados o sistema digestório, o sistema circulatório, o sistema endócrino e os órgãos dos sentidos. O quarto assunto é o da bioenergética.
E aqui envolve o estudo da mitocôndria, das organelas responsáveis pelos processos energéticos, fermentação, a respiração celular e a quimiossíntese. E o quinto assunto, o assunto da biotecnologia, que envolvem os alimentos transgênicos, técnicas de DNA recombinante, entre outros. Já quando nós pensamos na disciplina de química, há 5 assuntos também que sempre caem na prova. O primeiro é equilíbrio químico, e dentro deste tópico você deve priorizar o estudo do pH, do deslocamento do equilíbrio e do cálculo e expressão de Kc. O segundo assunto mais cobrado são as reações orgânicas, como neutralização dos compostos, reações de oxirredução e reações com compostos aromáticos. O terceiro assunto de química são as soluções químicas, e aqui você deve priorizar o estudo da molaridade, da concentração comum e da concentração percentual. O quarto assunto é o assunto de estequiometria, e dentro dele você deve focar no estudo do rendimento das reações, do número de mol e da pureza dos reagentes. Quinto e último assunto, mais cobrado na prova de química todos os anos, são as propriedades dos compostos orgânicos. Você deve focar em todas as propriedades desse composto e principalmente na solubilidade, ponto de fusão e no ponto de ebulição, além da volatilidade destes compostos. Uma coisa interessante quando nós pensamos no estudo da química é que, assim como a matemática, ela é uma disciplina acumulativa. Você precisa compreender os assuntos iniciais, os assuntos básicos, para ter uma base nos assuntos mais complexos. Então aqui, se você tiver uma boa base dos outros assuntos, como estudo da matéria, química básica, funções inorgânicas, isso vai te ajudar muito no estudo destes outros. Porque pensa comigo, se você ainda não estudou hidrocarbonetos ou introdução à química orgânica, como é que você irá compreender a propriedade desses compostos se você não entende como funciona as relações entre as cadeias, os tipos de ligações destes compostos orgânicos? Então você precisa ser sincero consigo mesmo e compreender o seu nível principalmente na hora de direcionar o seu estudo na área da química. E agora nós iremos falar dos assuntos mais cobrados na física. Bom, o primeiro assunto, o top 1, que sempre cai, é eletrodinâmica, potência elétrica, associação de resistores e circuitos elétricos, além de instrumentos de medidas. Isso é só uma indicação minha, mas para mim, na minha opinião, antes de compreender eletrodinâmica, você tem que ter uma noção de eletroestática. Porque a eletroestática, ela é mais fácil e ela te ajuda, ela meio que é o caminho para tudo que você vai estudar na eletrodinâmica. Pensa comigo, eletroestática é a eletricidade parada, estática. Eletrodinâmica é o estudo da eletricidade em movimento. Então, se eu fosse você, eu também daria, antes de iniciar o estudo da eletrodinâmica, uma olhada, melhor dizendo, nos conteúdos de eletroestática. O segundo assunto mais recorrente da prova, que cai todos os anos, é o assunto de termologia, que envolve a transmissão de calor, o calor sensível, o calor latente, as escalas, as temperaturas, as transformações de escalas. E o terceiro assunto é o assunto de ondulatória, que é fenômenos ondulatórios, equação fundamental da ondulatória. E algo interessante sobre esses dois assuntos é que eles são os mais gostosos de estudar da física. Então você pode muito bem começar por termologia, ondulatória, que são assuntos fácil compreensão, que não envolvem tantos cálculos e que são mais teóricos. O quarto assunto mais recorrente é o assunto de cinemática. E dentro da cinemática, tópicos mais cobrados são movimento circular, lançamentos e composição dos movimentos. Se você compreender movimento circular, você precisa antes ter noção
dos outros tipos de movimento. O quinto e último assunto, mais recorrente, é o assunto de óptica. Então aqui eu recomendo você estudar os fundamentos, a refração da luz e principalmente o olho humano e os problemas de visão, já que a prova do Enem é sempre interdisciplinar. Por exemplo, um assunto de óptica em relação ao olho humano pode estar relacionado a um assunto também da biologia, então eles podem fazer essa correlação. Agora nós iremos conversar sobre as duas áreas do conhecimento presentes no primeiro dia de prova do Enem. Começando por humanas. Dentro de humanas, nós temos 4 disciplinas recorrentes presentes: história, geografia, sociologia e filosofia. No estudo da história, o assunto queridinho desta prova é Estado Novo. Era Vargas, governos liberais, populismo. O segundo assunto mais cobrado é o Brasil monárquico. Aqui você deve estudar Segundo Reinado, período regencial, Primeiro Reinado. O terceiro assunto é Idade Moderna, que envolvem as grandes navegações, a colonização da América, o mercantilismo, o absolutismo. O assunto de história mais recorrente envolve os acontecimentos do século XXI. A história da arte, a historiografia, o patrimônio, a memória, o que aconteceu e como isso reflete na sociedade na qual vivemos. E o quinto e último assunto mais cobrado é Brasil colônia. A questão negra, a questão africana, os ciclos do açúcar, o ciclo da mineração, os povos indígenas no Brasil. Quando nós pensamos no estudo da geografia, o primeiro assunto mais recorrente é o assunto da geopolítica. E aqui você deve ter noção de globalização, geografia econômica e principalmente da ordem política mundial, ou seja, de como os países se relacionam neste mundo globalizado. Além disso, o segundo tópico que você deve dar ênfase são as questões ambientais. E esse segundo tópico, esse segundo assunto mais recorrente, muito se relaciona com o quinto assunto mais recorrente de geografia. O assunto mais cobrado já é a geografia física, os recursos hídricos, a hidrosfera, como tudo isso você consegue correlacionar a geografia física com as questões ambientais, isso facilita muito. Outro assunto sempre presente na prova são as questões que envolvem o espaço agrário brasileiro, a agricultura, não só no Brasil, mas no mundo, a Revolução Verde e os seus impactos, além dos conflitos agrários no Brasil. Por último, mas não menos importante, é necessário que você compreenda a relação dos transportes, do comércio e do serviço no Brasil. Os transportes no Brasil e como eles funcionam, os pontos positivos e os pontos negativos, como o comércio e o serviço atuam na economia do nosso país. Quando nós pensamos na disciplina de filosofia, o primeiro assunto mais importante que você deve estudar é a filosofia moderna. E dentro da filosofia moderna, alguns autores, alguns filósofos têm mais ênfase nas cobranças das questões do Enem. René Descartes, Locke, Hume, racionalismo, empirismo, Francis Bacon, Michel de Montaigne, a ética kantiana e a ética utilitarista são tópicos dentro dessa filosofia moderna. Além disso, você deve estudar filosofia antiga e aqui entra os pré-socráticos, Platão, Sócrates, sofistas, Aristóteles e também as filosofias helenísticas. A terceira filosofia já envolve a filosofia política, e aqui nós temos autores como Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes e Montesquieu. Outros 2 tópicos que sempre caem na prova são a questão do mal e da justiça, do Foucault, e também conhecimentos gerais sobre a ética e como isso interfere nas relações da nossa sociedade. Já em sociologia, nas ciências sociais, o assunto queridinho com certeza é cultura e sociedade.
Os tópicos de diversidade cultural, de determinismo, da indústria da cultura, do relativismo e de como a cultura influencia na estrutura da nossa sociedade. O segundo tópico é Estado e cidadania, o Estado brasileiro, os movimentos sociais, a sociologia do trabalho, o meio ambiente, a sociedade e a comunicação. Por último, nós iremos ver os assuntos mais cobrados na prova de linguagens. Pensando na disciplina de gramática e português, o top 1 com certeza são gêneros textuais, como notícia, reportagem, charge, campanha publicitária e entre outros gêneros. Gramática e da interpretação textual, das relações entre os textos e das relações entre um gênero com uma função, uma figura de linguagem. Compreender a interpretação de poemas e as tecnologias de informação, principalmente o uso das redes sociais e como isso interfere na forma de se comunicar. Isso é importante você sempre priorizar a interpretação da imagem com o contexto na qual ela está inserida, de acordo com o comando da questão. Outros tópicos que sempre caem na prova de linguagens, como eu havia falado, são figuras de linguagem, funções da linguagem, linguagem culta e coloquial. Provas antigas vão te ajudar muito a compreender como uma questão pode envolver uma escola literária, a interpretação de um poema e determinada função da linguagem que está sendo usada naquele texto. Estamos em literatura. O assunto mais cobrado com certeza é modernismo, então aqui você tem que compreender as características e conhecer os principais autores das 3 gerações modernistas, entender o que foi o pré-modernismo e também saber as características das vanguardas europeias e como elas influenciaram no movimento do modernismo. É importante ter noção da literatura contemporânea e das escolas literárias. O romantismo, o naturalismo, o simbolismo, o parnasianismo. Compreendendo os principais autores, você também vai compreender a estrutura e o padrão de escrita de cada um, de acordo com o período no qual eles estavam inseridos. Nós pensamos em língua estrangeira, os conteúdos em inglês que podem cair na sua prova, ou melhor, que caem todos os anos, são textos da internet, textos jornalísticos, textos literários, charges e cartoons. Tá, Maria, mas como é que eu vou acertar as 5 questões? Você precisa ter uma boa noção de gramática básica, de interpretação e de um bom vocabulário. Porque as questões elas não são difíceis, mas elas precisam ser entendidas. Você precisa entender o que a mensagem geral daquele texto e responder de acordo com a pergunta. Pensamos em espanhol, o estudo deve ser o mesmo, só que aqui você tem que dar uma ênfase às expressões idiomáticas, ou seja, aquela palavra na língua portuguesa que se parece com a língua espanhola, mas que quando você vai ver tem significados totalmente diferentes. Bom, é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos próximos vídeos eu estarei falando mais acerca da prova do Enem, como se preparar, como estudar. E se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo que desejam ver aqui no canal, deixe nos comentários. Além disso, eu também irei estar fazendo vídeos sobre redação para ajudá-los da melhor forma possível. Se você gostou, deixa seu like, me ajuda muito. Se inscreve no canal, ative as notificações. E é isso. Beijo e até a próxima. Tchau, gente!